Bom, galerinha, hoje eu vou falar das frações próprias, impróprias, da fração aparente e da fração mista. E devagarzinho, prestem bem atenção, a gente vai começar a deixar de usar figuras e trabalhar só com as frações na forma numérica, tá? Mas assim que no momento em que você precisar recorrer a uma figura, fica à vontade, faz a figura, monta a tua figura, mas vamos começar devagarzinho a trabalhar com os números, tá bom? Primeiro exemplo, a fração própria. Repara bem, peguei aqui uma barra qualquer, que pode, como eu já disse antes, pode representar qualquer coisa. Eu estou desenhando uma figura, mas pode ser uma quantia, pode ser um bolo, uma torta, pode ser uma garrafa de refrigerante, seja o que for, tá? Então, pode ser um jogo que você está participando, aí você vai por etapas, aí você dividiu em etapas iguais. Aqui, por exemplo, eu dividi em 6 etapas. Então, a minha figura está dividida em 6 partes. Então, eu vou, ó, já de cara, eu já sei que o denominador da minha fração aqui é 6. Tá? Não posso correr disso. Mas por que, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi em 6 partes. Então, eu já sei quantas partes tem o todo. 6. E aí, imagina a seguinte situação. O que é fração própria? É toda fração que representa menos que o divisor. Por exemplo, ó, eu peguei aqui, vamos imaginar, 5 partes. Ora, se eu peguei 5 partes, qual é a fração? 5 partes de um total de 6. Então, eu tenho 5 sextos. Repara que a quantidade de partes que eu peguei é menor do que o divisor. Em outras palavras, menor do que a quantidade total. Ué, professor, mas a gente pode ter alguma situação que seja aqui maior do que a quantidade total? Repara aqui nessa figura aqui. Imagina que eu tenha 2 barras dessa daqui. Duas. Aí eu venho aqui, peguei aqui, ó, uma. Peguei quanto até agora? 2 partes de um total de 6. Aí peguei uma, mais uma, mais uma, mais uma. Bom, repara bem que eu já peguei uma barra inteira, já peguei um inteiro. Aí eu venho aqui e pego mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Eu quero que você me ajude agora a contar quanto tem aqui, né? Então, se você vai chegar para mim, vai dizer assim, professor, aqui você pegou 6 partes de um total de 6. Você pegou 6 sextos. Repara que esses 6 sextos aqui já indica que eu peguei uma coisa inteira. Toda vez que o numerador é igual ao denominador. Aí eu vim aqui e peguei mais 4 partes de quantas? De 6. Repara que eu não posso comparar com algo que está sendo dividido diferente. Né? Imagina então que eu pegasse uma outra barra aqui, né, e fizesse o seguinte, dividir aqui. Pronto. Ora, eu não posso sair contando, juntando isso aqui com isso, porque eles estão divididos em partes diferentes. Tá? Então eu estou comparando sempre com partes iguais. Bem, aí tu vai me dizer, bem, professor, deixa que eu falo. Aqui eu já peguei 1, 2, 3, 4 de 6. Eu peguei 4 partes de 6. Eu quero agora que você me ajude a juntar isso tudo aqui. Tá? Ora, você pode fazer por aqui, que é o que a gente vai passar a fazer posteriormente, em vez de estar desenhando, a gente vai fazer direto aqui. Ou então a gente já faz aqui o seguinte, olha, professor, tu pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você pegou 10 partes de quantas? Não vai me dizer que são de 12 não, porque aqui não está dividido em 12 partes. Cada barra está dividida em 6 partes. Então você pegou 10 partes de 6. Se você contar, vão dar 10 partes. Agora eu vou te propor aqui uma outra situação, aqui, tá? Que já mais adiante vai surgir no nosso estudo, que é o quê? Somar frações. Ora, repara bem, garotinho, se tu pegou aqui 6 sextos e juntou com 4 sextos,
Repara bem, e deu 10 sextos essa divisão, essa soma aqui, deu 10 sextos, tem que dar. Porque você contou aqui, repara se não é coerente isso aqui. Você pegou apenas as partes que você pegou da primeira, juntou com as partes que você pegou da segunda. Ah, professor, por que não junta isso aqui? Isso aqui você não pegou, isso aqui você não pegou. Isso aqui indica apenas quantas partes o inteiro foi dividido. Ah, ele foi dividido em 6 partes. Ah, foi dividido também em 6. Está indicando aqui. E aí no final continua indicando que foi dividido em 6 partes. Tá? Então, como é que eu boto aqui um outro número? A 10 oitavos, por exemplo. Se aqui está dividido em 6. Se alguém olha aqui 10 oitavos, ou 10 dozeavos, por exemplo, então o cara vai dizer assim, então já sei, cada inteiro foi dividido em 12 partes. Não, não foi. Foi dividido em 6. Então você já começa a perceber que toda vez que você somar frações, você só vai somar o número de cima, o chamado numerador. Olha só, devagarzinho a gente já está aprendendo a somar. Então a gente fez aqui uma adição de frações. E o que eu te expliquei aqui serve para subtração também. Enfim, repara. Então aqui, vamos voltar ao nosso assunto anterior, que era essa fração e essa daqui. Tá? Vou trazer ela para cá, que o que me interessa é essa parte aqui, tá bom? Então aqui eu tenho o quê? 10 sextos. Repara bem, olha aqui uma característica entre as duas frações. O numerador menor do que o denominador. Então essa fração aqui é chamada fração própria. É uma fração própria. Essa aqui, repara bem, ó. O numerador é menor do que o denominador. Perdão, o numerador é maior do que o denominador. Ó, o número de cima é maior. Então, isso aqui é chamado de fração imprópria. Então, repara bem aqui uma coisa, galera. Fica bem fácil de você distinguir. Eu não vou precisar mais de figura, tá? Então, eu peguei mais partes do que o inteiro. Eu peguei um inteiro, ó, que é a parte inteira, ó. Eu peguei uma parte inteira, que significa uma barra. E peguei mais 4 partes da outra, que não era inteira. Então, ó, peguei uma parte inteira e mais um pedaço da outra. Então, isso chama-se fração imprópria. Como é que eu vou verificar isso a partir de agora, já que o professor não vai ficar mais desenhando figura para a gente? É só você olhar para a fração. Olha, por exemplo, essa fração aqui, 7 quintos. O numerador é maior. Numerador maior, fração imprópria. Nessa aqui, por exemplo, 12 vinteavos. Ora, numerador menor do que o denominador. Então, a fração é chamada própria. Tá legal? Então, é bem simples, cara. Não tem mistério. Você olha para a fração e já vai identificar. Numerador menor do que o denominador. Olha, eu falo numerador e denominador. Mas, em outras palavras, isso significa dizer que eu peguei uma quantidade menor do que o total que tinha. Ou seja, de 6 partes, eu só peguei 5. De 6 partes, eu peguei uma parte inteira, peguei 6 pedaços, aí fui para uma outra parte, né? Um outro inteiro. Desse inteiro, eu peguei ele todo. E do outro inteiro, só peguei 4 partes. Então, eu peguei mais do que um inteiro. Fração imprópria. Basta você ver no numerador. Tá bom? E aí, você pode até perceber aqui, ó. Ora, de 6 partes, eu peguei 10. Tira 6 daqui. Se eu tirar 6 daqui, é um inteiro. São 6 pedaços. Se eu tiro 6, sobra o quê? 4 sextos. Aqui não dá para tirar 6 daqui, ó. Tá bom? Então, são chamadas de frações próprias e impróprias, ok? Professor, e a fração aparente?
toda fração aparente é aquela que você representa, só tem parte inteira, não sobra pedacinho. Por exemplo, ó, aqui, se eu pegar isso aqui e tudo, eu peguei o quê? 6 sextos. 6 sextos. 6 sextos é um inteiro. Fração aparente. Ah, então eu posso criar outra fração aparente, que não seja para essa figura, porque essa aqui só tem 6 partes. Ah, uma fração do tipo, professor, 8 oitavos dá um inteiro. E eu vou te dar outro exemplo. A fração 12 quartos tem quantos inteiros? Adivinha aí? 3 inteiros. Ué, professor, como é que você sabe? Lembra que eu disse para você que fração é divisão? 6 divididos por 6, 1. 8 dividido por 8, 1. 12 dividido por 4, 3. Ora, então toda fração que der partes inteiras são chamadas de frações aparentes. Aparentes essas frações. Tranquilinho, galerinha? Então, bem simples, essa primeira parte da aula já foi mais tranquila. E não esquece, ó, olha bem, já adiantamos aqui um pontinho, hein? Adição de frações, tá? Vou te dando outros exemplos mais adiante, tá bom, galerinha? Vamos para outra parte da aula. Bem, como eu falei anteriormente, agora a gente vai trabalhar sem figuras, tá? Vamos lá, eu quero que você agora, o que você aprendeu lá, você me ajude a montar aqui. Eu quero criar frações próprias, impróprias e aparentes. Vamos recapitular. Próprias é aquela em que o numerador, que é o número de cima, é menor do que o denominador. Ou seja, é aquela em que a quantidade de partes que eu peguei é menor do que o todo. Aí tu cria uma fração qualquer. Por exemplo, 8. Ah, eu peguei 3. Peguei menos do que tinha. 3 oitavos. Fração própria. Um outro exemplo de fraçãozinha aqui. Essa aqui. Por exemplo, 7 nonos. Ora, 7 é a quantidade menor do que o todo. Frações próprias. Tá bom? Ah, outra fração. 120 300avos. Fração própria. Numerador menor. Peguei uma quantidade menor do que o que realmente existia. Tá bom? Bem, vejamos agora. Frações impróprias. O numerador é maior do que o denominador. A quantidade de partes que você pegou é maior do que o que você dividiu. Por exemplo, basta inverter isso aqui, ó. Se eu colocar 8 terços, percebeu? Ah, uma outra. 5 meios. Outra aqui. 170 avos. Perfeito. Vou te fazer um desafio antes de passar para as frações aparentes. Se eu te perguntar quantas vezes... Aqui, olha para essa fração. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? Cara, se você tiver na dúvida, você pode armar tua continha de dividir, já que fração é divisão. Tu vai fazer essa divisão. 8 dividido por 3 vai dar 2. Ah, então eu já sei, cabe 2 vezes. Pronto. Já sei o que é. Então, repara bem, hein? O que eu vou te mostrar agora. Você já descobriu que o 3 cabe 2 vezes dentro do 8. Olha lá. É só você dividir. Isso aqui é divisão. 8 dividido por 3 vai dar 2. Ah, professor, mas tem resto, não tem? Tem. 3 vezes 2, 6. 6 para 8, 2. 2 é o resto. Então, repara. O que deu? Deram 2 partes inteiras. Presta bem atenção que eu vou te mostrar aqui. Então, 8 terços tem 2 partes inteiras, mas sobram 2 que eu teria ainda que dividir por 3. 2 terços. Ah, então esse número aqui
ele é equivalente a 2 inteiros e 2 terços. Por isso que ele é chamado de número misto, porque ele tem uma parte inteira, aliás, na verdade ele tem duas partes inteiras, né? Mas número misto é aquele que tem uma parte inteira e uma outra parte fracionária. Tá aqui, ó. Então, ele é um número misto também, chama fração imprópria, mas também é um número misto. Misto porque tem duas partes, como eu te falei. Tá? Esse mesmo desafio eu vou fazer contigo aqui, ó. Presta atenção, vou apagar esse. A gente pode até escrever aqui embaixo, ó. 2 inteiros e 2 terços. Depois a gente apaga isso aqui. Tá? Vamos para essa fração aqui. Essa outra. Vou te fazer a mesma perguntinha. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 5? Você pode sair contando. 2 mais 2, 4. Se eu botar mais 2, 6. Vai passar. Então não dá. Ou então você faz o seguinte, ó. 5 divididos por 2. Que fração é isso aí? É divisão. 5 dividido por 2 vai dar 2. Então dão 2 inteiros. Tá? Então, já posso dizer que esse número aqui ele equivale a 2 inteiros, mas sobra o quê? 2 vezes 2, 4, sobra 1. Sobrou 1, que ainda vai ser dividido por 2. Então, 2 inteiros e 1 meio. Número misto. Tem duas partes inteiras, mas ainda tem 1 meio sobrando aqui. Ora, cara, é até coerente, porque se você pensar bem, ó, vamos pensar em termos de dinheiro. Eu tenho 5 reais. Repara bem, eu tenho 5 reais. 5 reais. Vou dividir para duas pessoas. Vai dar quanto para cada uma? Vai dar o quê? 2,50, né? Ou seja, duas partes inteiras e mais 50 centavos, que é a metade. 50 centavos é a metade, é meio de 1 real. 1 meio. 2 inteiros e 1 meio. Percebeu? É coerente isso. Vai lá para o 70. Quantas vezes o 70... Aliás, o 70 aqui tem uma coisa interessante, ó. Você pode trabalhar essa fração com uma outra semelhante a ela, mais simples. Ó. Quando eu cortei o 0 embaixo e o 0 em cima, eu estava dividindo tudo isso aqui por 10 e tudo isso aqui por 10. Ah, então, professor, essa fração aqui, eu posso dizer que ela é a mesma que 10 sétimos? Perfeito, tá? Então, ó o segredinho aqui matemático. Quer dizer, não é bem um segredo, é uma propriedade, né? Você dividiu o numerador e o denominador por 10. Aqui eu fui prático, em vez de ficar aqui 10, 70 dividido por 10, 100 dividido por 10, cortei o 0. Então, ficou 10 sobre 7. Quantas vezes o 7 cabe aqui dentro? É só você fazer a divisão. 10 divididos por 7 vai dar 1. Opa, então eu já sei que aqui tem 1 inteiro aqui dentro. Se você fizer a divisão de 100 por 70, o resultado aqui é o mesmo. Então, repara. E sobra o quê? O que sobrou daqui? Ora, 7 vezes 1, 7 para 10, 3. 3 partes que faltam ainda serem divididos por 7. Então, 3 sétimos. O resto dividido por 7. Ora, professor, mas a fração antes era 100 sobre 70. Aí, cara, também vai dar a mesma coisa. Só que em vez de ser aqui, aqui vai continuar uma vez só. Né? Vão sobrar 30, 30 sobre 70. É só você colocar aqui, ó, 30 sobre 70. Vai dar no mesmo. E se você cortar o 0... outro número misto. Por que misto? Porque tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Ah, então, professor, toda fração imprópria, ela pode se transformar num número misto. Pode. Reparou como é que eu transformei em número misto? Só dividir. Fazer a divisão e não esquece. O resto continua dividido por 3, ó. O resto deu 2, o resto que deu 1 continuou dividido por 2, o resto deu 3 ou 30, dependendo como você usou, né? Aqui, ó, ok? Continua dividido por 7. Então, toda fração imprópria também é um número misto, tá bom? Olha só o que a gente trabalhou, eu falando de fração imprópria, que é aquela que o numerador é maior, eu já te mostrei como é que ela aparece na forma mista. E fração aparente, né? Fração aparente, por exemplo,
8 oitavos, 10 décimos. Ora, repara, todas essas frações aqui que eu estou mostrando, elas não têm parte fracionária. Se você dividir 8 por 8, vai dar 1. 10 dividido por 10, vai dar 1. Ah, então, professor, a fração 18 sextos. Divide 18 dividido por 6. Não sobra nada. Todas elas são inteiríssimas, ó. Um inteiro, 3 inteiros. Ah, então a fração 240 avos. E agora, o que eu faço? Cara, é simples, eu te mostrei aqui em cima o que faz, ó. Né? Já te mostrei? Ó, corta esse 0 por 0, ficou 20 dividido por 4, igual a 5. Todas essas frações em que a divisão é exata, não tem resto, a gente diz que são frações aparentes. Lá no teu livro tu vai ler assim, o numerador é múltiplo do denominador. 8 é múltiplo de 8, 10 é múltiplo de 10, 18 é múltiplo de 6, 200 é múltiplo de 40. Então, todas essas frações são chamadas de aparentes. Tranquilinho, galerinha? Perfeito? Agora, vamos encerrar a aulinha de hoje fazendo uma comparação entre frações. Quem é maior, quem é menor e aí por diante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos encerrar essa parte. Vamos finalizar comparando essas frações. Comparando como? Apenas identificando quem é maior, quem é menor. Agora, cara, que tu já está bem experiente com frações, já sabe o que significa o denominador, que é o número de baixo, né? E o numerador, que é o número de cima, né? O denominador é a parte mais importante, ela indica em quantas partes o todo foi dividido. O todo foi dividido em 12 partes iguais. E aqui eu peguei 3 partes. Aqui eu peguei 7. Aqui eu peguei 15. Aí é óbvio que já dá para identificar que a maior fração aqui é essa. Por quê? Porque você tem 15 partes de 12. Repara que aqui você pegou até mais partes do que tem. Lembra do número misto? Ó, quantas vezes o 15 cabe dentro do 12? Aquela historinha, ó lá. Uma vez, só cabe uma vez, um inteiro. E sobram 3. 3 ainda para dividir por 12. 3 dozeavos. Então aqui, ó, nessa daqui, ela é tão grande que você pegou, vou apagar, que você pegou um inteiro, tem uma parte inteira no total, e de outra parte você pegou 3 dozeavos. Mas enfim, não precisava fazer isso não, basta olhar para o numerador. Olha, se os denominadores são iguais, já sei, maior, essa é maior. Entre essas duas, quem é maior? Essa aqui, 7 dozeavos. Tá? Já sei que você deve estar aí doido para me perguntar assim, mas se tiver aqui, por exemplo, professor, 8 quintos, como é que é? E que fração seria maior? Isso aqui, galerinha, vai ser um outro passo que a gente vai dar mais adiante, comparando essas frações que têm denominadores diferentes. Por enquanto, vamos aprender a comparar aquelas que têm o mesmo denominador, ou seja, foram divididas em partes iguais. Tá? Se eu botar aqui 8 quintos, 5 já é uma divisão diferente. Imagina, eu dividi em 5 partes, aqui eu dividi em 12, são diferentes. Mais adiante a gente vai fazer essa comparação aqui, tá? Não se assustem não. Então, repara bem que essa aqui é a maior fração. Se eu tivesse que colocar numa ordem decrescente, né? Decrescente do maior para o menor, seria 15 dozeavos, é maior ao símbolo de maior que 7 dozeavos, que é maior que 3 dozeavos. Tá legal, galera? Pode ter muitas outras frações, mas reparem, olhem para o denominador, sendo o mesmo, vai logo em cima, tu já sabe, maior, depois esse. Pronto, ok? Agora é só fazer os exercícios do nosso livro para a gente fixar o que foi visto aqui. Teve dúvida? Volta a videoaula. Tô cansado, o professor está falando muito aí nessa videoaula. Para ela um pouquinho, aí vai lá no livro, faz os exercícios que são referentes àquele conteúdo.
Aí depois tu volta, vai lá e faz de novo, rever de novo, aí você tem a oportunidade, né, galerinha? Um abraço.